Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está iniciando aqui a live da Comunidade Lei Geral de Proteção de Dados, número 143. É isso mesmo. Imaginando que o ano tem aí 50 e poucas semanas, né? 55. A gente está há mais de 3 anos aqui estudando e trabalhando a parte de conteúdo e argumentação. Porque falar da lei, os comentários, existem muitos treinamentos aí capacitando todos. Mas como utilizar, como praticar, como argumentar com o cliente, como fazer diferença, a gente vem tratando aqui nesse grupo de discussão que fala sobre a experiência, né, de fazer e de acontecer. E uma das coisas que a gente tem colocado muito é sobre a mentoria que vai estar falando muito sobre a fase comercial, porque sem a fase comercial, a gente não tem a fase de adequação. E tem se demonstrado muito gritante, né, um desafio muito grande, que os técnicos e profissionais que se capacitaram com a lei não estão tão capacitados para lidar com as pessoas e precificar, criar contratos, argumentar, aguardar para saber se vai ter um não ou se vai ter um sim. E esse tipo de estudo, né, de trabalho, que a gente também tem, que nós, né, tanto eu quanto o Dante, quanto o Everton, que somos da liderança aqui da comunidade Lei Geral de Proteção de Dados, podemos estar falando, e aí a gente abriu para mentoria, e por isso tem esse conteúdo também. Esse conteúdo todo da comunidade também está na biblioteca. A biblioteca ela fica num canal do YouTube. Procura lá o canal da comunidade, que ele está sobre a jurisdição, né, o guarda-chuva da Indica. Então é @indica, você vai achar lá a comunidade no canal do YouTube e vai ter acesso a todas essas 142 que já estão lá, e daqui a pouco também a essas 143, né, que está por responsabilidade do Wendel Babilon, lá do Espírito Santo, lá de Vila Velha, que vem falar aí sobre um tema ecumênico, né, Wendel? A LGPD na adequação de igrejas. Tem a palavra, e aí nos próximos 20 minutos você pode criar, se você tiver que passar um pouco, não tem problema, e depois a gente entra fazendo o grupo de estudo, né, e tornando mais rico esse ambiente. Fique à vontade. A palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir, aprender muito com vocês também. E é um tema realmente assim que a gente sai do normal, né? Porque você pode procurar na internet, qualquer lugar, livro, artigo sobre LGPD igreja, e é uma dúvida cruel, porque o dado já nasce sensível, né? Minha igreja. Você identificou a sua igreja, já é um dado sensível religião. Então há uma complexidade muito grande e um entendimento muito míope de algumas pessoas de como tratar esse dado, que às vezes o consentimento é quase inviável. Eu trato um dado pessoal de um parente, de um amigo, o dado vem de um parente, de um amigo, da mãe, de um colega de trabalho, que às vezes a pessoa que está lá, o titular, nem membro da igreja é. Como é que você pega o consentimento? A característica religiosa, que é receber as pessoas, estar orando, rezando para as pessoas, ajudando as pessoas, ela não pode perder isso. Então, mas não, tem que estar ligando para todo titular que aparecer ali, na verdade, que vem de um outro parente, de um amigo. Ah, vai lá primeiro, liga para ele, pergunta se eu posso tratar o dado pessoal dele, pede consentimento dele. Ele nem da religião nossa é, às vezes. Um amigo de outra igreja, outra religião, às vezes de religião nenhuma, mas é um parente que está precisando de ajuda para alguém. Então é muito complexo tratar um dado dentro da religião, principalmente a LGPD. Eu tenho um culto online, uma reza online, que às vezes não dá para pegar o consentimento de todo mundo, entram ali 1.000 pessoas, 200, 300, 100 pessoas, às vezes não tem o site, às vezes não tem o computador, às vezes eu vou fazer uma oração em um monte, é papel. Então, olha a complexidade que é tratar dado em organização religiosa. Sou casado, olha a quantidade de dado excessivo, hein? Casado, homem, heterossexual, partido político P, sindicato S, tem uma doença D, um vício V, um filho X, uma doença tal,
olha a quantidade de dados sensível e pessoal com um titular, um único titular. Isso é mutável. Hoje eu estou doente, amanhã eu não estou. Casei, separei. Alguém pode mudar de sexo, sair da igreja, e o dado está dentro da igreja, e às vezes fica ali durante anos, 10, 15, 20, porque não tem um controle. Não é costume fazer isso. E eu tenho religiões diferentes. Eu tenho dado histórico de casamento na igreja católica durante 100 anos, 150, 200, 500 anos das famílias que vieram para o Brasil, mas eu não tenho isso na igreja evangélica, que eu tenho que ter um motivo. Então, você tem tratamentos diferentes, finalidade diferente, necessidade diferente, obrigações diferentes. Então, olha a complexidade que é tratar um dado pessoal de um simples titular dentro da organização religiosa. Você pega, por exemplo, as pessoas que compram livro. Eu posso descobrir uma doença, um perfil de comportamento, pela compra de livro, pelo pedido de oração, pelo pedido de reza, pela conversa. Eu tenho leis que proíbem que a conversa com líderes evangélicos, líderes religiosos, né, também, católico, espírita, ou evangélico, que aquela conversa não pode passar, não pode sair dali. Está na lei. Eu tenho outras leis que obrigam a essa conversa ser confidencial e não poder ser divulgada, assim como advogado e médico também tem ali dentro. Então, eu tenho outras leis que às vezes as pessoas esquecem. O que acontece dentro da igreja hoje em dia? Você passa um problema, uma situação, e alguém conta isso para um outro irmão. O que você trata isso? Deveria, né? Tratar. Diz bem assim, foi um desvio de conduta. Vai lá, chama a atenção do irmãozinho. Isso toca a vida. Agora não. Eu tenho lei geral de proteção de dados. Que aquele irmãozinho que pode se sentir ofendido pode denunciar a igreja. Olha, eu fui na igreja tal, passei a informação, e essa informação circulou em tal grupo. Olha a dor de cabeça para a igreja agora. E aí vamos tirar um pouco do crachá religioso. A pessoa está muito bem dentro da igreja. Pisou no calo dela, a igreja não presta, a igreja não é boa, ele vai embora, fala mal de todo mundo, e se puder prejudicar, ele faz. Isso é ser humano, o nome disso. Isso é gente. E aí eu tenho que tomar um cuidado maior hoje com a igreja. Porque essa pessoa, eu hoje tenho a obrigação e eu tenho que cumprir essa obrigação, porque agora eu dei uma munição para alguém poder prejudicar a igreja. Por isso você tem que andar sempre na lei. LGPD é lei, eu tenho que cumprir. É princípio do cristão, cumprir a lei. É essa dificuldade que tem hoje a LGPD fazer isso aí acontecer. Como conseguir tratar dado pessoal dentro da organização religiosa? A complexidade é muito grande. O dado não está no computador, está no grupo. Louvor, assistência, visita em hospital, criança, adolescente, terceira idade. Olha aí, hein? Cuidado de grupo. E o dado pessoal está ali dentro. E às vezes o líder religioso não está sabendo qual é o dado. Eu tenho pessoas lidando com dado pessoal. Pessoas lidando com dados sensíveis das pessoas. Então eu tenho que educar essas pessoas com LGPD e com princípios bíblicos. Se ele seguir o princípio bíblico, a LGPD fica mais fácil. Pensa comigo. Quando você fala de uma doença da pessoa, em um grupo, fulano está com uma doença. Vamos orar ou rezar para essa pessoa? O que as pessoas fazem? Olha o mundo, olha o ser humano. O que houve? Que doença é essa? Então, eu vou ter que educar o meu povo melhor. Eu não tenho que saber qual é a doença. Deus já sabe qual é a doença. Eu tenho que orar por essa pessoa, botar o joelho no chão para essa pessoa, mas eu tenho que tomar cuidado. Então, eu tenho agora um povo que eu tenho que educar, sim, com os princípios bíblicos e a LGPD. Olha, cuidado com esse dado pessoal. A pessoa tem que saber e ir na sua igreja com conforto, saber o meu dado pessoal, o meu problema, eu vou poder passar para qualquer pessoa da igreja, porque é um dado que vai ser realmente cuidado. A igreja esquece de uma coisa. Quando você está membro, ser humano, está com raiva da igreja, a primeira coisa que ele faz é sair. Quando você perde essa vida, você perde uma coisa chamada dízimo, dinheiro. E isso afeta a igreja não está olhando isso. Aonde que a LGPD vai afetar o financeiro da igreja? A saída desse irmão. Quando ela for lá para o jornal, para o site que houve um vazamento de dados,
aquele monte de irmão que está ali querendo sair, mas não quer sair porque o orgulho não deixa, vai embora. Só que vai o dinheiro junto. Vai o financeiro junto. E aí você não tomou conta disso. Ele vai para o chão, para o joelho, perguntar a Deus por quê. Você tem uma lei para cumprir. Está ali. Não preciso te explicar isso? Dá a César o que é de César. Então, ele é obrigado a cumprir a lei. A igreja tem que cumprir essa lei muito melhor do que as empresas. Muito melhor. Muito melhor. Porque é um princípio bíblico cumprir as leis com a gente. Então, quando eu vou começar um culto, eu tenho que informar, olha, o culto está sendo online, atendendo a LGPD, estão falando que vão divulgar suas imagens. Quando alguém entrar na igreja, CFTV, olha, estamos gravando sua imagem. O culto que vai ficar no YouTube é só a pregação. Princípio bíblico, necessidade e finalidade, é a mensagem de Cristo. Então, não preciso colocar espetáculo no YouTube. Eu coloco a pregação. O que eu quero levar é o reino de Deus para o público. Então, olha como é que a LGPD e o princípio cristão andam junto. Ela começa a colocar a regra de Deus que já existia dentro da igreja. Coloca a pregação, a palavra de Deus, os princípios bíblicos, que é o que você precisa. Eu tenho sim, aí sim, eu tenho um NDA com um pastor, com um padre, porque eu vou usar a imagem dele. Eu tenho direitos autorais, eu tenho que assinar isso com ele, tenho que lembrar disso. A gente esquece disso, até quando canta um hino, uma música dentro da igreja, tem direitos autorais e ninguém coloca lá o nome da pessoa. Quem é o autor daquela música? Tem uma lei para isso, tá? Olha o princípio, de novo, de cumprir a lei. Então, a LGPD começou a colocar algumas regras na igreja que já existiam na Bíblia. Foi uma oportunidade. Então, eu começo a dizer que o culto é online, mas eu não vou colocar o culto espetáculo, vou colocar a pregação, o princípio bíblico. Quando eu ir a algum encontro, e aí é papel, eu pego o nome da pessoa, do pai, da mãe, do tio, do irmão, que não são membros da igreja. São de outra igreja, outra religião, ou de religião nenhuma, mas é um dado pessoal que eu estou coletando. E aí eu tenho que treinar esse membro que está coletando isso para tomar cuidado com esse dado pessoal. Olha, eu vou usar durante o evento encontro de casais, e após o encontro, esse dado vai ser apagado. Eu não tenho por que ficar com essa ficha. O que acontece dentro das igrejas? Temporalidade. As pessoas esquecem disso. Tempo de vida para o dado. Ninguém coloca isso. Vai começar a colocar. Tem um batizado, eu vou anotar o nome, quem veio, quem vai, até por questão de segurança, tem que saber quem são as pessoas que estão entrando naquele ambiente. Acabou com o batizado, eu vou apagar essa informação. Para que guardar isso? Isso não está no computador, isso é ficha, papel, gaveta, armário, conto de casais. E aquela igreja que não tem nem computador, mas tem 300 membros, 200, onde eu passo a minha informação num papelzinho. Ora por mim, estou enfermo. Ora pelo meu irmão que está doente, X. Ora pela minha tia. Então eu tenho um dado pessoal em um papel, que aí eu vou mandar para frente. Alguém disse que vai ao monte orar, tem a finalidade, tem o meu consentimento que eu entreguei para ele aquele documento, mas ele tem responsabilidade sobre aquilo. Ele tem que tratar com o princípio bíblico, que é para que ele falou, ele, Deus, ele vai dar conta disso, mas com a sociedade e com a lei. Aquele papelzinho é um dado pessoal meu. Ele tem que dar fim àquilo. Ele tem que tratar aquilo com respeito, com princípios de segurança, não é todo mundo que vai ter acesso. Se a pessoa não faz parte daquele grupo, para que ela vai ler aquilo? Para que pessoas vão ter acesso às informações da minha vida se não fazem parte? Por que um grupo de exceção tem acesso ou de enfermidade tem acesso a um tipo de dado e o grupo de louvor tem de outra? Não precisa ter acesso a todo mundo. Então, eu vou começar a limitar acesso. Informação, dado sensível, a religião já é, né? Mas tudo bem. Mas da saúde dele, somente um grupo específico vai ter acesso. Outras pessoas não. E aí, a religião sai de dentro da religião. A religião sai de dentro da igreja. Ela vai para onde? Células. Dentro das casas. Opa, olha o dado pessoal da igreja, dos irmãos, em pequenas células que fazem parte do corpo da igreja. E eu tenho que tomar cuidado com aquela informação quando eu passo. Tem que morrer naquela célula ou naquele grupo e vir para a igreja. É lógico, o líder
O líder tem que saber o que está acontecendo, somente o que é importante. Eu tenho menor, eu tenho encontro de menor, adolescente. Olha o risco, cadê o consentimento agora? Agora eu preciso. Opa, agora me apertou um pouquinho. Agora eu entrei um pouquinho dentro da lei, tem que cumprir. Dentro do princípio religioso, e eu falo, opa, agora eu tenho um dado do menor. Opa, cadê o pai? O que eles fazem? Manda um papelzinho, pode ir, pode não, peraí, eu vou tratar um dado menor. Eu tenho que saber se ele tem intolerância à lactose, porque a alimentação dele é um dado pessoal de novo, sensível, mais um, além da religião. Então, olha a quantidade de informação que tem dentro do dado pessoal na religião, e sensível na sua maioria das vezes, que eu tenho que tomar um cuidado. Que nem sempre antivírus e falha vai resolver. O dado não está rodando 100% digital. A maioria das vezes vem verbal, conversando, quando você se confessa, quando você pede orientação de um líder religioso, no papel, e a informação está rodando, está circulando, está circulando. Essa informação tem que ter segurança. E a segurança dessa informação está com pessoas. Está com pessoas. Não está no computador, não tem uma ficha, não abri uma ficha, não é uma empresa que eu abro uma ficha e vou lá e coloco, não. Está lá naquele grupo lá fora. Está nas missões, onde eu vou num lugar carente, onde eu tenho crianças violentadas, abusadas, pessoas que precisam de tratamento médico, odontológico. Eu tenho pessoas que, eu vou chamar assim, né? Altamente sensível, porque eu já estou numa situação crítica. Essa pessoa que eu estou tratando, cuidando, pela religião, está numa situação já crítica, altamente vulnerável, um idoso, que precisa de um tratamento dentário, que não tem comida dentro de casa, filho violentado. Essa é a minha realidade. O que eu estou falando para vocês é realidade de igreja, não é papel. É igreja, é isso que você encontra. Gente que vem de outro país fugido, perseguição religiosa. Igreja que tem, ela é pequenininha, mas tem várias igrejas, vários lugares. E essa informação se concentra em um lugar. São pessoas, são dados sensíveis. Eu não posso tratar isso como uma empresa que o dado vai começar. O cara saiu da empresa, morreu. Não, é a vida da pessoa. Eu tenho que lembrar que quando eu saio da igreja, o meu dado tem que morrer. Eu não sou igreja católica, eu tenho que guardar o meu dado histórico. Ela precisa. Mas eu, como membro, meu dado tem que morrer. E ninguém faz isso. Quando eu vou nas igrejas, eu vejo dado, descubro, 20 anos, 15, 30. Falei, cadê fulano? Não sei. Falei, então por que você tem esse dado? Fulano mudou de nome, casou, separou, tem filho. O dado perdeu qualidade. Olha o risco da igreja. O dado perdeu qualidade com a pessoa. Eu, de 10 anos, não sou o mesmo eu de hoje. Quem igreja que tem meu dado passado está desatualizado, corre um risco, qualidade do dado está na lei. Tem necessidade? Também não. Tem finalidade? Também não. Não tem qualidade. Olha o risco, não tem temporalidade, olha o risco. Olha o risco para a igreja. E aí o que é pior? As pessoas tentam a não colocar um encarregado de dados. Bom, como nossa realidade, eu entendo que é um custo que nem todo mundo consegue custear ou absorver. Mas todo mundo sabe que muita coisa dentro da igreja é voluntário. Às vezes você consegue, eu sou voluntário em muitas igrejas, eu não cobro. Igreja que tem condição, eu cobro. Igreja que não tem, eu não cobro. Eu não cobro. Mas tem que ter alguém. Se não seja um encarregado, tem que ter alguém, porque o dado está em mutabilidade. O meu dado é vivo. Está mudando o tempo todo. Tem que ter alguém tomando conta de LGPD. Não tentem fazer LGPD nas igrejas sem alguém tomando conta. São de DPO, caraternado, curso, não. Tem alguém cuidando disso. Um básico, pelo menos, ele tem que conhecer. Faz um curso que tem na internet, vai conhecer, saber o que é LGPD. Não tem como, né? Qualquer pessoa. Você vai botar um funcionário, secretário que não sabe usar Excel, Word, gente, vamos lá, né? Mas tem que ter alguém. O dado dentro da igreja religiosa nasce dentro do mundo religioso, nasce em várias formas. Culto fúnebre. Vamos piorar um pouquinho? A LGPD fala bem assim, não existe LGPD para pessoa morta, falecida, é só para vivos. Cuidado com isso, isso é cilada. Cuidado com isso, é cilada adversário. Por quê? Eu tenho no culto, quando o culto fúnebre, todo mundo sabe quem é a pessoa, todo mundo conhece, fala bem assim, fulano morreu de uma doença genérica que passa de pai para filho, tal doença.
Tem LGPD para ele? Não, mas eu acabei de falar uma doença do filho que está vivo. Um dado genético, né? Olha o risco, porque o mundo religioso é diferente. Alguém vai fazer uma pergunta? Quem é que fez a pergunta? O Wender, eu vou abrir aqui, então, o tempo do debate, porque eu acho que você trouxe aqui um universo grande, porque até então a gente sempre vem falando de dados relacionados a algum registro, mas não registro de memória, e principalmente registro de curiosidade, porque é uma verdade isso, né? Se você está num lugar que está discutindo, e normalmente quando você está num lugar da família, a família é um ambiente, mas quando você está na igreja, às vezes você nem conhece todo mundo que está na igreja. Sim. Né? Então, você fala, e aí por curiosidade, igual você falou, né? Às vezes até por uma curiosidade para criar uma maldicência, né? A pessoa fala assim, mas como é que é isso? O objetivo, por exemplo, a gente que viveu a pandemia, se você soubesse que alguém estava com Covid, e isso aconteceu em algumas cidades, inclusive, aquela pessoa que estava com Covid, ela tinha que ser do mesmo jeito que no passado aconteceu com a lepra, que ela tinha que ser excluída da comunidade para ela não transmitir. Se a pessoa com Covid fosse vista em área pública ou em evento, era crucificada. Crucificada. Eu estou na cidade de Ubá e aconteceu isso com duas pessoas. E aí as duas pessoas fizeram o teste de Covid e falaram assim, olha, vocês estão falando aqui, gente, mas ó, eu estou isento. Meu teste deu negativo. Por que vocês estão judiando de mim desse jeito assim? E aquelas pessoas, aí é claro, né, que aí vai para a justiça. E é uma questão que aconteceu na época da pandemia que tem a ver, que você vira e fala o seguinte, olha, estava registrado na memória e por conta do que estava registrado na memória, eu criei percepções e opiniões e posicionamento, e isso pode ser questionado. Isso não estava registrado num computador em papel. E aí você colocou um negócio que eu falei assim, gente, isso é mais maluco ainda, né? Porque a gente estava discutindo isso um pouco antes. Até então, quando eu participo de uma igreja, ou eu, ou qualquer um, né? Eu, você, ou nós participamos de uma igreja, a gente tem um tempo de chegar. E é aquele tempo de falar o seguinte: olha, eu só tenho a fé. Eu não tive um pai e uma mãe que me trouxeram para essa igreja. Então, até então, eu tenho a fé e venho aqui. Então, ainda não sou um dizimista. Mas, eventualmente, se eu sou uma criança que vou ser batizada antes do meu querer, mas do querer do meu pai e da minha mãe, para me colocar numa trilha de evangelização, eu já vou ter a certidão de batismo na igreja. Que se eventualmente eu for ter um outro evento dentro da igreja, por exemplo, casamento, se você não é batizado, você primeiro tem que ser batizado para depois você fazer o casamento. Então, quer dizer, você vai buscar a sua certidão de batismo para falar que você foi batizado, e quer dizer, aquele dado já estava lá armazenado. E aí, até então, isso passava muito batido, muito assim, na hora que você coloca isso, o tanto que tem de tratamento e o tanto que tem de arquivo, né? E eu acredito que a gente está aqui falando de religião, eu sou um católico, mas acredito que na igreja evangélica tenha também os mesmos proclames e mesmos trâmites, porque é assim que as coisas funcionam. Inclusive porque a igreja ela não funciona só da palavra, ela precisa de recursos para se autofinanciar. E aí precisa de cadastrar CPFs. Mas aí você colocou um negócio que eu falei assim, criou um vácuo aqui de vulnerabilidade. Porque grupo de ajuda é uma função da religião. As pessoas precisam de ter um lugar para ela falar o seguinte: olha, eu estou sozinho, sem capacidade de me autocurar. Então eu preciso do amparo de mãos que possam me abraçar, que são os grupos de ajuda.
eventualmente outros grupos que são grupos de estudo, mas aí eles vão lá para estudar a palavra e não são grupos de ajuda. Mas nos grupos de ajuda, tem as pessoas que são doentes, que elas têm um determinado vício, porque elas têm uma determinada atitude que elas precisam deixar de ter, e aí elas vão lá discutir. Esses grupos de ajuda existem fora da igreja? Também existem, é fato, mas a igreja hoje ela adota com mais facilidade esse tipo de causa, e aí a gente vê isso, inclusive, muito mais forte na igreja evangélica, e, inclusive, em penitenciárias, criar propósito na vida daquelas pessoas para que elas saiam dali sem um propósito de cometer crime, mas com o propósito de pagar o dízimo e, assim, seguir uma vida mais de regra. Aí você colocou doentes, pessoas que podem estar fora daquela linha da boa conduta, né, das boas práticas, e menores, que são realmente demandados, pelo menos, posicionar que aquelas pessoas que estão ali gerenciando precisam de fazer aquela lembrança, né, como se fosse uma carta de boas-vindas, falar o seguinte, olha, todo início de reunião a gente tem que falar que a privacidade e o sigilo precisam fazer questão nesse momento. Porque o treinamento nesse ambiente ele ainda é muito mais crítico. E aí ele precisa de ser colocado dessa forma, porque uma falha pode responsabilizar aquele CPF, mas determinada falha, por exemplo, se for de um colaborador, funcionário, seletista da igreja, pode representar o controlador, o CNPJ. Então, a gente está num ambiente que é muito complexo, que precisa de muito treinamento, e alguns, aquilo que o Dante comentou assim, mas como é que faz a parte de consentimento? Eventualmente, o consentimento pode ser o mesmo que está quando você vai capturar para o propósito exclusivo de segurança a câmera de imagem, CFTV. E aí você vira e fala o seguinte, em todo início de grupos, as pessoas precisam de ser lembradas que elas têm que ter preocupação com a privacidade, com o sigilo, e então elas não têm que explorar a curiosidade. Porque é um exemplo de onde isso começa a pecar, né? De onde começa a falhar a conduta de boas práticas. Porque se você coloca já, fala assim, olha, todo mundo precisa estar preocupado com a privacidade e o sigilo. Eu tenho uma doença capilar. Como é que isso funciona? Isso é DNA, isso é transmissível? Então você tem que lembrar a pessoa e falar o seguinte, olha, a privacidade e o sigilo pressupõem que a gente está aqui para ajudar e para que a gente não tenha curiosidade sobre. Porque quando você tem curiosidade sobre, significa que você está pretendendo utilizar essa informação para outros fins que não seja da gente orar e ajudar. Muito bem colocado. Então, porque e isso faz parte da mentoria, tá, João? Porque a gente precisa de olhar a dor de quem a gente está cuidando e dar o exemplo para que aquilo não falhe. Então, quando a gente está aqui nessa discussão, você fala o seguinte, o treinamento é importante. E às vezes você fala o seguinte, mas isso é o bom senso. O bom senso não funciona antes do treinamento. E se você coloca como regra do bom dia, né, da primeira palavra de qualquer grupo, antes de fazer a oração inicial de ajuda, você virar e falar o seguinte, olha, antes da gente começar, a gente tem que cometer menos um pecado aqui, que é o pecado da curiosidade e da maledicência em função da curiosidade. Então, privacidade e sigilo. Eu achei fantástico o que você colocou, porque eu nunca tinha imaginado a abordagem da Lei Geral de Proteção de Dados com aquilo que está gravado na mente. E a igreja, ela começa gravando na mente, porque é um fato, né? E a gente ainda tem uma coisa assim que eu vou cometer aqui, uma maledicência com relação à igreja. A gente vai na igreja e repara. E percebe. Olha, por exemplo, na igreja católica tem a comunhão, aí você fala assim, aquele cidadão ali não era para estar comungando. E aí você colocou muito legal o princípio inicial de falar o seguinte, qual que é o princípio do cristão, qual que é o princípio da fé, qual que é o princípio da religião? É não falar mal dos outros, é não julgar os outros. Se você cumprir esses princípios, igual
o padre, se ele cumprir o princípio dele, ele não vai contar para os outros que ele ouviu. Da mesma forma que o psicólogo, se ele cumprir os trâmites profissionais dele, ele não vai. E os princípios da religião tem lá, né? Não fale mal dos outros, não pregue mal dos outros. E é muito legal o que você falou, mas se não lembrar, tem um cara de RH que deu aula de uma pós-graduação que ele falava o seguinte: se você não lembrar para o seu colaborador que ele tem que vir penteado, com os dentes escovados e com a roupa limpa, eventualmente ele não vai vir desse jeito. Não, você colocou isso aí, Pedro, interessante. Código de ética e conduta dentro da igreja. Eu acho um absurdo, ridículo, horroroso. Mas eu vou te dar um código de ética e conduta bom para usar dentro dessa igreja, que acho que todo mundo tem que seguir. A Bíblia está lá. Está lá. Está ali. É o que você falou, alguém esquece disso. Está todo dia na mão. Lê todo dia o código de ética e conduta, está ali dentro da mão dele. Ele está lendo, está vendo. Mas eu tenho que lembrar dele, ó. Vai lá. Vai no Salmo e tal. Dá uma lida um pouquinho nele. Vai nos Provérbios, vai ler um pouquinho. Neemias, vai ler um pouquinho. Está ali no nosso código de ética e conduta. Olha só. E você tem bem lembrado. Você tem que lembrar do básico. Olha como é que é interessante. Por isso eu gosto muito de LGPD em organização religiosa. Eu gosto muito, porque mexe com tudo. Você comentou da pandemia. Sabe o que a pandemia fez com a terceira idade? Trouxe para o mundo digital, porque teve que ficar dentro de casa. E aí, o que eles fizeram? Celular. E hoje você tem um monte de golpe com idoso, vazamento de dados no INSS. E aí eu preciso de uma igreja para explicar para esse povo o que é privacidade, como se proteger, o que é um dado pessoal, como proteger essa pessoa no que ele faz, naquele monte de mensagem. Ninguém liga hoje em dia. A pessoa manda um WhatsApp, aniversário, vou mandar. Não, cara, você vai ligar. Fulano, tô aqui. Parabéns, que Deus abençoe sua vida. Manda mensagem. LGPD foi uma oportunidade que Deus deu para a igreja. Eu brinco muito nisso. Cumprir a LGPD está cumprindo os princípios bíblicos. E aí sim, tem que fazer isso mais. Igual você comentou, tem que falar, tá aqui, ó. Privacidade, tá aqui, ó, tá sendo gravado o culto. Para isso. Informação, necessidade, né? Para que eu quero tanta informação? Detalhe da vida pessoal da pessoa, né? Não, tá com HIV, traiu a mulher, traiu o marido, não, HIV. Vamos morar. Ponto. Necessidade, olha de novo a gente brincando, né? Necessidade, dado pessoal, tratar o mínimo possível aquilo que eu preciso. Se foi cirúrgico, como você comentou. Essa é a diferença de LGPD na organização religiosa. E você pode procurar, e eu tenho uma preocupação que eu já questionei a NPD, ela não está preparada para isso. Quando se criou a LGPD, e veio da GDPR muita coisa, e vem de ISO também muita coisa, esqueceu que Brasil, eu tenho mais de 100 religiões. Eu tenho a criança, você comentou, a criança foi batizada, mas tem religião que não pode batizar a criança. Opa! Aí já começou. Como é que você vai fazer uma norma, um critério para tratar um dado dentro da organização religiosa nessa diversidade que nós temos? Eu tenho banda, eu tenho hindu, eu tenho judeu, eu tenho evangélica, católica. Olha a quantidade, porque eu não posso falar da minha religião, não posso defender, eu estou falando sobre organização religiosa, estou falando sobre religião. Então, olha a quantidade de perfis diferentes, dados diferentes, formas diferentes. E tem uma coisa, Wender, que quanto mais rico for a igreja, mais digital e mais registrado vai estar além da mente. Isso. E aí você precisa de ter não só alguém que seja técnico em oratória e alguém que seja técnico específico na Bíblia ou no livro que for lá ser tratado, né, o Alcorão, os livros que forem serem utilizados, né, para essa igreja, né, para a palavra dessa igreja, mas você começa a falar o seguinte: precisa de ter um profissional de TI que esteja preocupado com tudo isso. E, eventualmente, até um corpo jurídico que componha, em alguns lugares, um contrato muito fiel. Porque, por exemplo, imagina se você contrata a TOTUS, ou se você contrata um outro aplicativo. O TOTUS é porque eu acho que é o maior do Brasil hoje, né? E ele está envolvido em vários. Provavelmente ele tem lá um app específico para religião e tratar de igrejas. Na hora que você contrata o TOTUS, você contrata ele em nuvem. E aí você registra.
E, por exemplo, outro dia eu ouvi uma advogada falando que aquela pessoa não aceitaria ter transfusão de sangue por conta da religião. E ela não estava ali falando que ela era contra a vida, não. Ela era contra a agressão com o corpo, mas ela quer ter a vida da alma dela hoje e depois de hoje. Então, a defesa da pessoa na articulada na fé, ela posicionou desse jeito, e aí eu fiquei olhando para aquilo e falei o seguinte: eu não olhei naquele momento para aquele discurso como um item de dado sensível que vai ser compartilhado com o consentimento do usuário, que ele vira e fala o seguinte: olha, eu não aceito isso, porque isso vai comprometer a minha vida aqui e depois daqui. Porque e aí, se você fizer isso comigo, aquilo que é o inferno eu já vou viver hoje. Porque você me comprometeu, me corrompeu, sem a minha anuência. Então, é uma condição realmente maluca, né, da gente estar tratando. Um tema extremamente sensível, porque praticamente envolve o mundo, e envolve o mundo perto da gente, né? Que a religião a gente vai a pé, a gente não vai de carro para ir rezar. A Né? A gente tem sempre alguém perto da gente para ajudar. Então, realmente um negócio com problema. O que eu fico, às vezes, muito preocupado, igual você comentou, eu tenho que olhar a organização religiosa como empresa, no momento que eu tenho TI, ela é grande, eu tenho, é lógico, eu tenho que olhar porque tem um computador, eu tenho que tomar cuidado com quem vai invadir ou não, porque ela é visada, mas o meu dado é muito mutável, ele está rodando em um monte de lugar que às vezes não está ali dentro na hora do culto, na hora que você chegou, na hora que você fez o cadastro de membro, né? E aquele cuidado, aquele dado morrer. Não se tem esse cuidado. Às vezes o dado fica eterno. E isso é um risco. Eu tenho finalidade histórica, opa, legal. Tudo tem que ter temporalidade, né? Tem tudo, gente, nada é eterno. Não ser a vida eterna que nós vamos chegar lá. Mas isso está faltando. Então, essa pessoa tem que ter mais esse cuidado. Eu tenho que olhar em questão de falha, proteção, segurança, antivírus, é lógico que tem que ter. Isso eu não vou discutir, que está na base. Você pode consultar na internet, todo mundo fala sobre isso. Mas o tratamento em si, massivo, está ali fora, na extensão da sua casa, que você leva para a igreja. E aquilo que eu falei, vem um dado de um amigo, de um irmão, de um tio, de uma tia, de uma avó, de um pai, que nem membro da igreja sabe, que nem sabe que o dado está ali dentro. Foi para o hospital, manda no grupo, fulano, ora pelo meu pai, está com isso e isso. Mas o pai é da católica, o primo é da batista, o outro não é de igreja nenhuma, mas está o dado ali dentro, recebi esse dado. E se ela optou por coletar esse dado, ela é responsável. Se você recebeu esse dado, não importa qual é a forma, se tem algum membro que falou assim, vou receber e vou jogar para dentro da igreja, você é responsável por esse dado. Segurança, privacidade, você tem que gerar isso dentro da igreja. Nem que seja com pessoas. Princípio. Meu código de ética está na Bíblia. Está no Corão, seja qual for a religião, está lá dentro. É só seguir. Tem que seguir. Complexo, né? É verdade. É um negócio que a gente precisa de entender. E é claro que a igreja hoje ainda tem essa questão, né, de pessoas que trabalham na igreja como CLT, né, como funcionários, e outros que não são funcionários, que são voluntários, mas eventualmente vão ter acesso, né? Eu que vivo a igreja católica entendo isso. A igreja tem os colaboradores que trabalham lá, que têm a responsabilidade de horários, mas tem aqueles outros colaboradores que não trabalham por remuneração, mas têm acesso, porque participam, por exemplo, de curso de noivos, de curso de encontro de casais. E quer dizer, na hora que você participa disso, que participa de grupo de oração em grupos de ajuda, quer dizer, na hora que você olha para isso, você vira e fala o seguinte: como é que vão estar sendo estabelecidos os contratos com os voluntários? O que eu faço hoje aqui na nossa igreja? Você deu a solução aí, que uma coisa que a gente faz hoje é comunicar. Olha, em questão de privacidade,
proteção de dados, lembrando, tá, dos princípios bíblicos e da LGPD, tudo que foi informado aqui tem que ser sigiloso, não pode ser comentado, porque esse titular que é voluntário está usando, não precisa nem ser voluntário não, até às vezes CLT, o celular é pessoal, quando ele for embora, o dado vai com ele, vai pedir de oração, vai algum exame médico, um egresso pedindo algum emprego, tá ali o dado, tá no WhatsApp deles, eu não tenho aplicativo, eu tenho WhatsApp, ninguém liga mais, ninguém faz mais nada, tá ali meu dado e o dado tá indo embora. Aí eu tenho que conscientizar esse voluntário, por isso que eu falo, são princípios ética de conduta que já estão na Bíblia, que tem que seguir, mas eu tenho que lembrar ele, olha, eu tenho a LGPD, que você tem que tomar cuidado e você vai ser responsável, você pode ser responsável por esse tratamento. A igreja pode ser, sim, mas ele também tem a responsabilidade dele. Vou te dar um exemplo, não tinha antigamente, a lei Carolina Dickmann, né? Você botava um pendrive no computador, não era crime. O que aconteceu com ela? Agora é crime. Então eu tenho que lembrar o meu colaborador que, olha, quando você pega uma planilha e copia, cuidado com isso. Pelo princípio bíblico e pelo princípio de gente, pessoas, eu tenho leis, não copiem, não levem para fora. Mesmo para o seu marido. Eu frequentei a igreja que tinha lar dividido. Então a esposa era da igreja, do grupo de exceção, mas o marido não. Então tem que tomar cuidado com o que ela leva para dentro de casa. Além da informação do titular, que ela não deveria levar, eu tenho alguém que pode escandalizar com aquela informação. Então já deveria tomar cuidado. Então agora tem uma lei falando, olha, cuidado com isso. Ah, mas é meu marido. Não, seu marido você tem obrigação. Você assumiu um compromisso com o titular e com a igreja e tomar cuidado com esse dado, com a privacidade e proteção desse dado. A informação que você recebe tem que ser cuidada. Então, ele tem esse cuidado, sempre comunica, olha, cuidado com isso, questão do LGPD, é conscientizar as pessoas do que já está escrito. Incrível, né? Há 2000 anos tem que conscientizar o povo que já está escrito. Mas é assim. Então, eu tenho que pegar com o cara do segurança, olha, atualiza o antivírus, tira o Windows pirata, que é o que acontece na maioria das vezes. Meu Word é pirata, meu Windows é pirata, meu antivírus é pirata. E é engraçado que essa argumentação ela foi ficando distante do mundo, porque como é que você faz adequação à Lei Geral de Proteção de Dados se a sua estrutura é pirata? Você não faz. Eu falo isso para as pessoas com quem eu estou conversando e falo assim, olha, não pensa em quem você está roubando, não. Aí o cara assim, eu não estou roubando ninguém. Se você usa pirata, significa o quê? Alguém está tem outra palavra. Não tem Sim. outra palavra. Você pode não estar intencionalmente roubando, mas você está. Você não ameaçou aquela pessoa, mas você está roubando o direito dele. Ele criou e você não está remunerando. Então, quando você fala assim, se o cara vira e fala assim, não, mas eu estou só pirateando, todo mundo faz. E aí tem uma frase forte, né? Se você é o único que está fazendo certo, mantenha. Não é porque os outros estão fazendo errado, você tem que fazer também, não, mano. Então, na hora da lei Geral de Proteção de Dados, eventualmente você não vai conseguir, por exemplo, pegar uma empresa e falar o seguinte, olha, todos os seus 40 computadores estão ilegais, porque você não tem o antivírus, você não tem o sistema operacional e você não tem os aplicativos da Microsoft legais aqui. Se a gente for fazer o correto, a sua empresa não vai conseguir pagar as contas no mês que vem. Então, vamos desenhar uma política para que, em quantos anos a gente regularize tudo? Primeiro, se você for comprar qualquer computador novo, você compra ele legal. 2, a partir de agora, você vai comprar pelo menos 2 por mês, 3 por mês, até que você regularize tudo. Beleza? Beleza. Então, você criou, e aí você fala o seguinte, ó, por isso que a adequação nunca vai estar 100%. Agora, quando a gente fala de treinamento, ele muda tudo, porque a gente está falando aqui de um negócio que é dinâmico. E aí você falou, né? As pessoas chegam num grupo dentro da igreja, qualquer que seja a igreja, eu imagino que seja a mesma coisa, e aí ela vai estar entregando o próprio dado pessoal, que ela vai falar assim, eu estou presente. Mas eu estou aqui hoje preocupado com um amigo meu que está longe. Eu estou preocupado com um parente meu que está longe. Eu estou preocupado com alguém da minha família que está longe. E esse é o menor.
Então, eu criei 3 figuras aqui que podem ter dados e ainda dou a criticidade e ainda viro e falo que ele está doente ou que ele está viciado, que ele está precisando de apoio. Então, quer dizer, eu crio uma condição de falar o seguinte, eu estou expondo sem aquela pessoa eventualmente nem saber, porque às vezes ela nem quer ser tratada, ela ainda não levantou a mão pedindo ajuda. E aí eu ainda vou pedir para as pessoas mais. Agora que vocês sabem, vocês têm a responsabilidade junto comigo de ajudar aquela pessoa. E aquela pessoa não sabe nem que eu estou falando isso para vocês. E aí o cara chega lá e fala assim, você que está com problema, eu vou te agarrar e vou te levar. Você está doido? E nesse caso, provavelmente não vai ter uma contestação jurídica. Mas, eventualmente, pode acontecer. Então, a gente está numa situação aqui de treinamento que precisa de ser muito criativo. Porque quando a gente fala de treinamento das empresas, a gente já tem uns processos muito travados. Você vai falar o seguinte, nós vamos treinar porque você está usando o e-mail, você vai treinar porque você está usando o banco de dados, você vai treinar porque você está lá no balcão entregando ou recebendo informações. Você tem as coisas muito próximas e muito precisas. Agora, quando você entra na igreja, primeiro que você já está falando de uma pessoa que tem 2 entes, né? Tem o corpo e tem a alma. E aí, na hora que você vira, quer dizer, é uma questão de treinamento que a gente vai ter que sair fora da caixinha com força, né? Sim, você comentou uma coisa interessante. Dentro da igreja, eu tenho o meu sistema, igual empresa, ali o software, botando bonitinho, nome fulano é casado, tem tantos anos, mora em tal lugar. Mas eu tenho dado sensível, você comentou, nasceu fora, no grupo, em um grupo específico. E esse dado não vai entrar nem no sistema da igreja. Esse dado vai circular de forma verbal ou física, no papel. Porque a LGPD fala assim, fala sobre tratamento de dados, inclusive digital. As pessoas estão esquecendo do dado verbal, que a Igreja Católica já tem isso lá. Quando você conversa com um padre, já tem essa lei falando sobre isso. Quando você conversa com um advogado, com um médico, da sua confidencialidade, do seu tema que você está passando para ele, que tem dentro da igreja. Então, esse dado nasceu em um grupo específico, começa a espalhar e não entrou no sistema da igreja. Olha aí de novo, hein? Aí matou, porque agora eu saí do padrão de empresa. Por isso tem que tomar esse cuidado. É um tratamento bem próximo, tem que estar ali me olhando. Fulano, quem toma conta disso? Olha, cuidado com isso, não pode isso. Olha, cuidado com a privacidade, com a proteção de dados, cuidado com a LGPD. O tempo todo. É só mandar ele ler a Bíblia, mas tudo bem. Não vai ler mesmo? Então você manda ele olhar a LGPD, olha. Leia os testamentos, para quem, né? Lê umas regrinhas do testamento, né? Aquele que lida do outro. Já ajudava, né? Já ajuda, porque aí você não precisa nem de fazer muito, né? Por isso que eu falo que o LGPD na organização religiosa é muito complexa. É um desafio para a NPD, que ela ainda não regulamentou sobre isso, vai falar sobre isso ainda. Eu já questionei algumas coisas na NPD e eles também assim, vão falar. Mas o que eles pedem? Cuidado, privacidade, segurança, finalidade, necessidade. Então, assim, isso nós temos. Todo mundo sabe qual a finalidade da organização religiosa. Todo mundo sabe, isso aí não tem dúvida. A necessidade é um pouco mais completa, que é a quantidade de dados, né? Que às vezes extrapola um pouquinho. Você falou, ponto de casais, eu pego o telefone do pai, da mãe, de um amigo, 2 amigos, para poder falar aquela mensagem para a pessoa que está ali se encontrando, veredas antigas, mas outras coisas que tem. Então, assim, vai mudando o dado o tempo todo. O tempo todo está mudando o dado. E só dado sensível. Eu já nasci sensível, porque eu estou na organização religiosa, já é um dado, mas aí vem minha saúde, minha opção sexual. Eu tenho opção sexual, é definida. É um dado pessoal sensível. Não é porque eu sou algum outro diferente. A maioria que é diferente, né? Então, assim, é um dado também, é um dado pessoal sensível. Homem, hétero, é meu dado pessoal. Minha saúde, sou carequinha que está caindo aqui. É um dado meu. É um dado meu. Ô, Dante, você está hoje mais distante aí, e João, você que está chegando agora, né? E está aí no processo de mentoria, o que você entendeu desses ambientes? Você e o Dante aí para. Ou vocês só estão querendo dizer um amém? Não, eu quero falar. Realmente muito esclarecedor. Eu peço desculpa, mas eu estou com um problema em andamento aqui com a Adel.
mas eu peguei a maior parte da conversa. Realmente é uma conversa que a gente não tinha ideia que o ambiente religioso tinha essa formalidade, tinha essas características. A gente não percebia o tamanho, né? Estava oculto para a gente, né? E assim, as palavras do Wendel aí foram esclarecedoras e contribuíram muito para enriquecer o nosso conhecimento, né? De todos que estão assistindo essa live ou vão assistir sobre o assunto, tá? Eu agradeço a sua participação, Wendel, e assim, foi muito esclarecedor mesmo. Muito obrigado. João, você quer falar alguma coisa? Não, também só queria agradecer ao Wendel, né, a você também, Pedro, por disponibilizar para a gente esse espaço para debater sobre esse assunto que a gente vê, assim, não dá tanta atenção, mas quando vai adentrando nele ali, que a gente vê que tem muito mais coisas que a gente imaginava, né, para lidar no dia a dia, para fazer uma adequação da organização religiosa. E também que o Wendel comentou, acho que a NPD ainda não estaria preparada se fosse fiscalizar qualquer organização religiosa que estivesse se adequando, né? Eu acho que eles não regulamentaram, essa falta da regulamentação da resolução deles ainda está fazendo muita falta até para a gente começar a adequar, às vezes, da maneira mais correta, conforme eles querem, né? Mas agradeço a vocês pela reunião, assim, muito bacana o assunto mesmo. Vou buscar me aprimorar até quando ver. Começo, junto com o Endel, aí, a querer adequar algumas igrejas. Eu falo muito Entendi. assim, quer um DPO bom, um encarregado de proteção de dados bom, está na igreja. Quem passou por igreja pode falar, passa em qualquer lugar. Porque ali é um desafio enorme, não tem padrão, não tem como seguir, não, segue essa regra, vai ali, o organograma da empresa. Não tem não. Ali é um desafio realmente, mas é onde você aprende realmente LGPD. Uma experiência prática muito boa, né? Sim, muito boa. Você começa a aprender muita coisa e aprender sobre princípios bíblicos que já estão escritos no tempo, mas com a LGPD é muito bom. Você se torna um profissional melhor, mais entendedor da lei, do cuidado com a privacidade, com a proteção de dados, sai daquela caixinha que todo mundo fala, empresa, só seguir. Entra depois na internet, pode colocar vocês lá, LGPD nas igrejas, todo mundo fala a mesma coisa, como se fosse uma empresa. Por quê? O DPO não está dentro da organização religiosa. Ele não foi lá para dentro para ver. Eu falei, opa, meu dado não nasce nesse computador aqui, não. Aqui é um pedacinho do tratamento, um pedacinho. Mas é um desafio nosso muito grande. João, o Wendel, a gente está aqui já indo para o final, né? Já são 9h54, e aí eu queria mesmo era agradecer essa oportunidade, que eu acho que a gente estendeu isso muito. Imagino que, do mesmo jeito que a gente discutiu sobre a tutela da saúde, em algum momento a igreja vai precisar de pensar nessa questão do consentimento sem consentimento formal, porque o consentimento formal a gente entende, né? Nós entendemos ser um monstro, que ele pode começar pequenininho como um serviço, mas ele vai agregar uma quantidade de custo, né, de gestão dele sem tamanho. Então, são detalhes, né, que a gente precisa sempre de pontuar, mas queria te agradecer. Primeiro que o convite foi muito precoce, né, em 2 dias, e você se disponibilizou a estar aqui, e aí tá tudo certo, tá? Estou feliz, né, da gente ter feito essa live hoje e da forma que ela aconteceu e da riqueza de detalhes, né, que você trouxe para que isso tudo desse até mais um norte para a gente, né? Porque eu tenho certeza que muita gente agora tem um pouco mais de aprendizado da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que a gente hoje aprendeu muito sobre questões de privacidade, sigilo e até de registro de dados que vão precisar de ser tratados. Vou estar encerrando aqui a gravação e aí vou fazer parar a gravação e vou fazer